Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez super bem-vindos à nossa Academia Qualisegue. Prazer enorme ter vocês aqui conosco. Estamos falando da ISO 45001 em sua versão 2018 e chegamos no requisito 7, o requisito de apoio. Esse requisito ele é um requisito extremamente importante porque ele traz uma estrutura de apoio ao sistema de gestão. Não é por acaso que ele antecede o requisito de operação, onde a gente vai ver onde efetivamente o sistema vai se operacionalizar. Mas as áreas de apoio, elas têm um papel fundamental, que é dar o suporte, que é sustentar esse sistema de gestão. Para isso, eu vou pedir a liberdade a vocês de abordá-lo por etapa. Nós vamos ter dentro dele algumas etapas, vários processos, e aí eu gostaria de separar, para que fique mais fácil a tua compreensão, para que você consiga absorver melhor o que a norma quer a nível de conceito e de interpretação de cada um deles, tudo bem? Primeira coisa que eu queria abordar com vocês é a questão dos recursos. Dentro do requisito de apoio, a gente vai encontrar os recursos. Por quê? Porque nós sabemos que para dar sustentação ao sistema de gestão é necessário recursos. É preciso que nós tenhamos ali, sejam recursos por pessoas, sejam recursos financeiros, sejam recursos do próprio sistema de gestão. Então ele já abre falando, olha, para a gente operacionalizar um sistema é necessário recursos. E eu vou trazer para vocês na sequência alguns recursos que são chaves para que esse sistema de gestão se sustente. É claro que a gente já falou de recurso um pouquinho quando a gente falou de liderança lá atrás. Lá dentro do requisito de liderança, a gente não pode esquecer que cabe à alta direção prover o recurso. É dela esse trabalho, é dela essa obrigação. Aqui, a gente vai falar um pouquinho que recursos são esses. Então, a gente tem aqui no requisito 7 um reforço ao requisito de liderança que nós já vimos numa outra aula. Tudo bem? Bom, pessoal, já que nós entendemos que a área de apoio compreende recursos, e dentro dele nós vamos ter vários tipos de recursos, o primeiro que eu queria começar falando aqui são das pessoas. Então nós vamos ter aqui dentro do requisito 7 algo muito enfático em relação às pessoas. Começando falando de competência. O que seria competência dentro da ISO 45001? Vocês lembram que nós falamos um pouquinho lá atrás, uma outra aula, sobre funções e responsabilidades. Dentro de uma empresa, seja de serviço ou de produto, você tem ali um conjunto de pessoas para realizar aquela atividade. E aí vem a nossa pergunta: que tipo de competência essas pessoas precisam para realizar a sua atividade? Aqui a área de recursos humanos pode nos auxiliar. Então, vamos lembrar que nós estamos, eu estou falando aqui do Brasil, né? Aqui de Recife, Pernambuco, Brasil. E que nós temos no Brasil algumas legislações estas que já impõem para nós uma rotina de definição de competência. Então, vou dar um exemplo. Imagine que você tem na tua empresa alguns trabalhos que são realizados em altura. A gente tem aqui no Brasil a norma regulamentadora número 35. Ela estabelece que para que a gente faça esse acesso em altura, alguns requisitos sejam preenchidos e alguns deles estão voltados para a competência, como, por exemplo, a realização de um treinamento. Porém, se a gente está em outros países, né, que tipo de competência é necessária? Se nós estamos falando de outras competências que não necessariamente um trabalho à altura, o que a gente precisa determinar para que essa pessoa faça essa atividade com segurança? É necessário, por exemplo, um treinamento específico? É necessário experiência? É necessário um grau de escolaridade? Isso é definir competência. O Recursos Humanos poderá nos auxiliar nesse sentido, porque poderá nos ajudar a descrever essas funções e garantir também a escrita, a determinação das competências necessárias. Então isso é muito importante. Por isso que na maioria das vezes, vocês vão encontrar isso determinado lá numa descrição de função, numa descrição de cargo, onde o Recursos Humanos identificou as atividades e ali define que tipo de competência é necessária. Ok? Ainda falando das pessoas, a gente tem um outro requisito que é super importante dentro do requisito 7, que é o requisito de conscientização. Esse requisito vocês vão lembrar muito bem. Muitos de vocês já foram auditados nele, talvez não com esse nome e não nessa estrutura nova que a 45001 traz. Mas pensa comigo. Quem de vocês nunca passou por uma auditoria onde o auditor foi lá e perguntou: você conhece a política? Né? O que você pode fazer aqui na tua atividade que pode contribuir com a segurança? Né? Quais são os principais riscos aqui da tua atividade?
esse tipo de entrevista, de abordagem, é o que vai caracterizar esse requisito de conscientização, onde a gente precisa garantir que todas as pessoas, sejam colaboradores ou terceiros, saibam dos riscos do seu trabalho, saibam como podem contribuir, como podem interagir com o sistema de gestão. Então, a conscientização é isso, é o colaborador estar consciente, né, do sistema de gestão que está ali funcionando ao seu redor e como ele pode contribuir para esse sistema de gestão. Então temos aí também mais uma parceria que a gente pode fazer aí com a área de recursos humanos para que essas ações de conscientização elas sejam melhor estruturadas, elas sejam através de campanhas, elas possam acontecer a intervalos planejados, que exista um cronograma de ações para que essa conscientização ela seja constante e ela melhore a cada dia. Tudo bem? Agora a gente vai falar de outro que é super importante, vamos falar de comunicação. E quando a gente fala de comunicação dentro do requisito 7, temos duas grandes vertentes, a comunicação interna e a comunicação externa. Aqui é muito comum a gente trazer e mapear quais os tipos de comunicação a gente pode ter. Então, eu posso ter comunicação com o colaborador, eu posso ter comunicação com o terceiro, né, o provedor externo, eu posso ter comunicação, por exemplo, com a minha comunidade, eu posso ter comunicação com um órgão. Ou seja, é muito importante aqui vocês estabelecerem as sistemáticas de comunicação, seja uma comunicação interna ou uma comunicação externa. Esse requisito aqui dentro da 45.001, ele traz algumas minúcias, ele traz alguns detalhes que a gente precisa ficar atento, como por exemplo, o que comunicar, quando comunicar, para quem comunicar, quem comunica. Então a gente pode, por exemplo, conseguir fechar esse requisito montando uma grande matriz de comunicação. É algo super usual que a gente encontra na maioria das empresas aí afora, onde a gente consegue estabelecer ali quais são as principais comunicações e o fluxo com que essas comunicações elas acontecem. Bom, agora para fechar com chave de ouro, a norma vai trazer a informação documentada. E aqui vem uma grande mudança em relação à OSAS 18.001, que é justamente, era até então a grande referência em saúde e segurança ocupacional no mundo, antes da publicação da 45.001. Por quê? Porque lá na OSAS a gente vai encontrar duas expressões muito comuns: controle de documentos e controle de registros. Lembram? Tudo isso na 45.001 virou informação documentada. Então, o que é informação documentada? Informação documentada é tudo aquilo que serve como base, como apoio, lembra? Requisito 7, do sistema de gestão. Então, pode ser um procedimento, pode ser uma planilha, pode ser um fluxo de processo, pode ser uma ordem de serviço, toda e qualquer informação documentada que possa dar suporte ao teu sistema de gestão. E aqui eu já queria que você abrisse um parêntese bem legal na nossa aula, que é o seguinte: não esquece. Existem informações documentadas que a própria norma vai exigir de nós. Eu falei isso para vocês em outras aulas e eu não deixo de reforçar. Então é muito importante que você, por exemplo, pegue a sua norma, pegue uma canetinha colorida, um marca-texto e você vá ticando ali aonde aparece a expressão informação documentada. Essa informação documentada, ela é mandatória. Nós não temos opção. Nós temos que viabilizar, providenciar, elaborar. Além disso, a gente pode ter outras informações documentadas que o nosso sistema de gestão enxergue como necessárias. E aí vem uma reflexão. Por que a gente estabelece uma informação documentada? Por vários motivos. Às vezes a gente estabelece porque a gente quer ter uma regra mais definida, né? Às vezes a gente estabelece uma informação documentada para ter mais segurança que aquela regra, né, aquilo que a gente está estabelecendo vai ser feito por todos da mesma maneira. Uma outra coisa que pode levar a gente a estabelecer informação documentada, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, em outras aulas, é gerar um histórico, é gerar uma lição aprendida da organização, uma propriedade intelectual, que às vezes quando você vai embora, eu vou embora, aquela informação vai junto. Então, o desejo da informação documentada é isso. É aquela informação documentada que a norma nos obriga, ela nos coloca, ela vai exigir de nós, essa é mandatória. E aí, vale a dica da canetinha colorida, para vocês saberem quais informações são essas. E aquela que a gente vai definir, que nós vamos achar necessário para o nosso sistema de gestão. Bom, esse foi o requisito 7, onde a gente falou de forma bem abrangente quais são os principais pontos presentes nele, ou seja, o que a gente tem de apoio
apoio que a norma nos estabelece, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas e a gente se encontra logo mais para falar um pouquinho de operação lá no requisito 8 dentro da ISO 45001. Mais uma vez, um forte abraço e bem-vindos à nossa academia. Até mais!